A mulher de Ciro Fenícia. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem Ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para sua casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio o deixara. Acabei de ler aqui, no livro no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, verso 24 até o verso 30, que fala sobre a mulher de Ciro Fenícia. Eu acredito que você, que está aí do outro lado, já conhece essa passagem, quem sabe, melhor do que eu, de cor e salteado. Porém, a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. E nesta oportunidade, eu estou trazendo mais uma vez esse relato dessa mulher. Diz a palavra do Senhor que, levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés. Tendo ouvido a respeito dele. Dele quem? De Jesus. De Jesus. Aquele Jesus que veio a este mundo nada mais, nada menos, para curar, para fazer algo de bom para o ser humano, para salvar, para perdoar. E nesta oportunidade, nessa ocasião, ele se deparou com essa mulher, que vinha há tempo sofrendo por causa de sua filha, que diz a palavra, que essa filha dela estava terrivelmente endemoniada. Meu Deus, que tristeza para uma mãe, não é mesmo? Ver a sua própria filha nessas condições, endemoniada. Quem sabe aí quantas vezes sofrendo, Porque não é fácil lidar com alguém que está ali nessas condições. Mas ela ouvira falar dele, de Jesus. Esse homem que por aqui passou, essa história verídica, não é conto da carochinha, mas é uma história verdadeira, é uma história verídica que ocorreu nessa ocasião. E ela, ouvindo falar de Jesus, ela, quem sabe, pensou: eu vou atrás desse homem, visto que eu já ouvi falar que ele já curou muita gente, que ele já operou, que ele já curou os leprosos, que ele já devolveu a vista aos cegos, que ele curou os aleijados e tantos outros milagres que ele já havia operado. Ela foi atrás de Jesus, porém ela teve ali as suas dificuldades. Porque não foi assim, ela chegou e já recebeu, não. Ela passou por alguns processos. E continua a palavra do Senhor dizendo: esta mulher era grega, ela nem tinha direito a essas bênçãos. Porém, ela enfrentou e foi atrás de Jesus. Porém, ela teve ali os seus desafios para alcançar a sua bênção. A gente sabe muito bem em outra versão, aliás, em outro evangelho,
que até os seus próprios discípulos mandavam ela ficar quieta devido, ela começou a gritar: Jesus, socorre-me, socorre, me ajuda, liberta minha filha. E os discípulos falaram: fica quieta aí, mulher. Você está aí fazendo escândalo. Mas ela não deu ouvidos àqueles discípulos. Continuou a pedir até que Jesus, né, nada mais nada menos, estava provando a fé daquela mulher. E ele disse, ainda fez mais assim, deu mais uma provinha, né? Quem sabe aquela última prova, se ela passar agora, né, ela vai sair daqui abençoada. E ele falou: olha, não é lícito tirar dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Olha que humilhação. Uma mulher desesperada. Uma mulher que já estava assim numa fase, quem sabe, à beira de uma depressão até, né? Em ver uma situação tão difícil dessa. Mas ela se humilhou. Ela falou: não custa eu me humilhar mais uma vez. Não custa. E o que ela fez? Ela disse: não, mas os cachorrinhos também comem das migalhas da mesa do seu Senhor. Aí o que o Senhor Jesus falou para ela? Mediante a sua palavra, grande é a sua fé, mulher. Vai ser feito como você deseja. Olha que lindo, né? Que linda a atitude dessa mulher e que linda a atitude de Jesus. E Ele é o mesmo. Ele é o mesmo, Ele pode curar as suas enfermidades, pode resolver os seus problemas. Pode, porque muitas vezes Ele não só pode como Ele quer, tá bom? Ele quer, né? Se está enfrentando uma dificuldade muito difícil em sua vida, coloque tudo aos pés do Mestre, com certeza Ele vai te ouvir e vai conceder conforme o teu coração. Tá bom? A palavra do Senhor, ela é renovada todos os dias. E eu sempre me recordo dessa passagem tão linda, né? Porque quando estamos enfrentando alguns problemas, a gente se esquece. Parece que dá um branco assim na cabeça. A gente acaba esquecendo o que Jesus já fez. Nós vamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Tá bom? Que passagem linda, né? Seja qual for a sua situação, entregue ao Senhor. Tem um versículo que diz: confia no Senhor. Confia, entrega o teu caminho a Ele. Entrega. Não é assim, sabe, você vai e entrega, daqui a pouco você pega de volta. Não, entrega. No momento certo, Ele vai te dar a bênção. Por mais impossível que você acha que é, para Deus não existe. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que provou a fé de Jó. Né? Diz a Bíblia que Jó adoeceu, ficou com chagas, perdeu tudo, mas não perdeu a fé em Deus. Então, por maiores que sejam os seus desafios, não perca a fé em Deus e muito menos a esperança. Não vá naquele ditado popular: a esperança é a última que morre, a minha acho que já morreu. Não, a esperança nunca vai morrer. Guarde isso no seu coração. Leve isso para a sua vida. Certamente o Senhor tem uma resposta para você. Amém?